Não sei se você tem a mesma sensação que eu tenho e que muita gente tem, que a gente está vivendo cada vez mais uma sociedade onde tudo tem ficado muito raso. Se a gente pensar hoje, e assusta muita gente, a ideia é que as conversas estão cada vez mais rasas. As pessoas sabem falar sobre qualquer coisa, mas é tudo muito superficial porque ninguém consegue aprofundar nada. Os comportamentos estão rasos, as relações estão rasas, as experiências estão rasas, o encantamento está cada vez mais difícil nos produtos, nos serviços, nas experiências do mercado. Você tem essa sensação como eu, como muita gente tem, que tem ficado cada vez pior e que tudo está ficando de um jeito onde a gente já não sabe mais o que fazer. É sobre isso o tema do nosso episódio de hoje, porque quando a gente pensa em marcas pessoais, a gente precisa pensar em excelência das nossas marcas, em agregação de valor, em encantamento, que é para isso que o branding nasceu, para estabelecer uma percepção de valor maior que os produtos e serviços. Então essa ideia de ter hoje um cenário muito raso diz respeito à minha marca pessoal, diz respeito à sua marca pessoal, diz respeito ao que a gente está fazendo aqui. Então acho que é uma reflexão muito importante para você. Pegue lápis e caneta, pegue papel aí para anotar, porque eu acho que pode ser interessante, porque a gente pode olhar isso por muitas óticas. Mas eu quero deixar nesse vídeo aqui pelo menos 3 aspectos para você pensar, que eu chamo assim de as 3 saídas que a gente tem que tomar para a gente poder conviver com esse cenário onde tudo ficou muito raso. Então, se você está me assistindo aqui no YouTube, eu fico muito feliz, muito agradecido, e peço a você que, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, ative aquele sininho que tem ali para lhe lembrar que toda terça e toda quinta, ao meio-dia, a gente traz um novo episódio sobre o tema das carreiras, sobre o tema das marcas pessoais, sobre o tema personal branding, que é a grande paixão da minha vida faz 2 décadas, e que tem a ver não só com sucesso, com prosperidade, com crescimento, com desenvolvimento pessoal, mas acima de tudo sobre realização. Que eu sou um defensor da ideia de que a gente deveria buscar esse paralelo nas nossas vidas entre o crescimento profissional e o encontro de significado, o encontro de realização. Então é muito importante esse tema, porque esse tema afeta todas as marcas pessoais e, de certa forma, nos coloca numa encruzilhada sobre que atitude tomar perante o raso na sociedade que a gente tem hoje. Se você refletir comigo aqui e a gente pensar numa coisa mais corriqueira para a gente identificar, e eu adoro observar comportamentos das pessoas, estudar tendências e olhar, observar a realidade, é que hoje, por conta das redes sociais, principalmente por conta do WhatsApp, que é a ferramenta que o Brasil adotou, o mundo adotou, mas o Brasil especificamente a gente adotou muito, e a gente usa como ferramenta de trabalho o tempo todo, e acaba sendo a ferramenta das relações. E se você observar o comportamento de todos nós, o meu, de você, de todo mundo, é que a gente hoje prefere dar uma resposta com emoji do que ter que digitar uma resposta. Se você se perguntar por que acontece isso, é porque a gente tem pressa, todo mundo tem uma velocidade muito grande, expectativas muito grandes da gente fazer muitas entregas ao mesmo tempo, então a gente simplifica. E que coisa melhor de simplificar as coisas do que colocar um emoji? Você tem que agradecer alguém que fez uma mensagem e você simplesmente dá um soquinho, dá um joinha, faz alguma coisa e você resolveu rapidamente a situação. Mas você, dessa forma, também tornou raso o diálogo naquela situação. É muito comum, eu falo isso em palestras, que às vezes a pessoa deixa um áudio contando um problema às vezes dramático, uma coisa grave para aquela pessoa, naquela circunstância, e sabe o que a maioria das pessoas faz? Manda aquelas mãozinhas assim, porque aquelas mãozinhas servem para muita coisa. Servem para dizer, eu estou solidário com a tua dor, serve para dizer, eu estou rezando, torcendo para que essa situação mude na sua vida, mas também ela pode servir para dizer o seguinte, vai com Deus e eu nem vou pensar muita atenção no teu assunto. É muito comum nas redes sociais
a gente olhar uma postagem de alguém, um post, e a pessoa começou a falar muito tempo ali, a gente já não tem mais paciência para aquilo, a gente já passa, e a gente às vezes está clicando e dando uma curtida em algo que seria dramático, que exigiria uma resposta da gente. Tem uma estatística com a molecada hoje, que a molecada não consegue escutar uma música de um minuto e pouco. Sabe por quê? Isso me deixa chocado, espero que faça você refletir. Porque 1 minuto e pouco numa música é tempo demais para a gente ficar escutando a mesma música. Então a molecada faz, e muita gente faz isso, tem uma playlist enorme, escuta 10 segundos da música e pula para outra música, e para outra música, e para outra música. E essa é uma analogia para a gente pensar nos relacionamentos, para a gente pensar sobre essa ideia de comportamentos rasos, né? A gente vai simplificando tudo, a gente vai dando pequenos símbolos, pequenos emojis, a gente vai se livrando das conversas e, de certa forma, isso denota um pouco da nossa atitude perante o profundo e perante o raso da sociedade. E, de certa forma, mesmo revoltado com isso, mesmo dizendo que a gente não tem saídas, porque a gente não consegue ficar fazendo textos para pessoas, de certa forma, quando a gente age dessa forma, a gente retroalimenta esse processo e que populariza e que todo mundo faz e a gente acredita que não tem mais como saída para fazer isso. Se você observar nos serviços, nas experiências e nas entregas, a gente sente isso, que as entregas estão cada vez mais rasas e as pessoas cada vez mais descomprometidas com aquele encantamento. Agora, para mim que vim do marketing e do branding, que faço isso há 40 anos, a gente discute experiência do consumidor fazem umas 3 ou 4 décadas. A gente usa essa expressão encantamento do consumidor fazem umas 3 ou 4 décadas. Mas se a gente pensar, as coisas pioraram. Por conta dessa velocidade, por conta dessa ansiedade, as entregas estão cada vez mais rápidas, te vira e vai, a pessoa está falando contigo, mas não está olhando nos olhos, porque ela está resolvendo uma outra coisa, ela está digitando, ela está dizendo que está prestando atenção, mas não está prestando atenção, porque ela quer se livrar, porque ela quer tocar. E frente a esse cenário, a gente acaba tendo uma sensação, que eu tenho, talvez você tenha também, de que a gente não tem como lutar contra essa grande maré. A gente olha para tudo isso e diz, bom, eu me adapto a isso. E aí a gente retroalimenta esse processo. Olha nas redes sociais, a gente, por conta do algoritmo do Instagram e o algoritmo das redes sociais, a gente acredita que o tempo de um conteúdo é 1 minuto e meio, que é o que cabe dentro de um Reels. E aí a gente olha as estatísticas e a gente vê que 1 minuto e meio as pessoas não aguentam, elas escutam 30 segundos. Aí o que os criadores de conteúdo fazem? Diminuem de 1 minuto e meio para 30 segundos as suas postagens. E a gente olha para a estatística dos 30 segundos daquele material e a gente vai ver que as pessoas só prestaram atenção, só olharam, só assistiram 10 ou 15 segundos. Então alguém começa a criar conteúdo de 5 segundos. E aí a gente simplesmente se adaptou a essa lógica e a gente ficou cada vez mais raso. Então eu acredito que a gente só tem 3 escolhas para fazer, que é essa reflexão que eu quero deixar aqui para você. Ou a gente engrossa o couro da lamúria e fica repetindo que o mundo está raso, que ninguém presta atenção, ou que as pessoas estão cada vez mais levianas, que tem cada vez mais mediocridade, e a gente se torna mais um reclamão na coisa, né? E se conforma com isso. O segundo aspecto, a gente se conforma com isso, a segunda escolha. A gente se conforma com isso e acredita que é ingenuidade lutar contra isso, porque a gente não vai vencer, a gente não vai vencer o algoritmo, a gente não vai vencer a máquina, a gente não vai vencer o comportamento e a gente simplesmente se resigna, se conforma e começa a fazer igual e a gente retroalimenta essa coisa toda. Ou a terceira escolha que eu queria que você refletisse aqui comigo, que é a gente se rebela contra isso. A gente pode olhar para esse cenário e ficar triste e chorar, mas a gente pode se rebelar contra esse cenário da mediocridade, do raso e pensar o seguinte, essa pode ser a grande oportunidade para a sua marca pessoal. Essa pode ser a grande oportunidade para construir uma diferença de valor, que é um fundamento do branding, que a gente se diferencie dos outros pela excelência das nossas entregas. Não pense que isso é uma coisa complexa.
porque às vezes é um pouquinho mais, um degrau acima, e a gente consegue fazer um grande encantamento. Eu uso esse exemplo. Se a gente entrega cafezinho para as pessoas e acha que isso está encantando, quem sabe naqueles copinhos de plástico que todo mundo faz, a gente se diferencia, a gente encante com uma xícara de porcelana. Se a gente dá água naqueles copinhos vagabundos, quem sabe a gente dá água num cálice bonito para as pessoas. Falando de pequenas amostras do que a gente pode fazer. Se todo mundo fala com todo mundo sem olhar nos olhos, quem sabe seja você a olhar nos olhos das pessoas e fazer disso a sua diferença. Se todo mundo tem aquele aperto de mão mole, que parece que está querendo se livrar da gente, quem sabe tenha um aperto caloroso. Se todo mundo dá bom dia morno, quem sabe a gente possa dar um bom dia realmente efetivo, caloroso, como a gente gostaria que a pessoa, e não protocolar, só simplesmente dar bom dia. Se você pensar e refletir comigo, a ideia aqui dessa reflexão é: não seja raso você. Eu procuro não ser raso aqui. Então, se o mundo está ficando com conteúdo raso, eu quero ter conteúdo profundo. Quem sabe essa seja a minha diferença. Mas a grande reflexão é: não seja raso você. Não seja raso com você, na sua aparência, na sua entrega, na sua imagem, nas suas experiências, naquilo que você faz com o trabalho. Porque aí, quem sabe, você esteja construindo uma diferença significativa de valor no mercado com o que você faz. Continuar fazendo o que você faz, mas colocar a ideia de se rebelar contra o raso e fazer realmente uma entrega com uma experiência muito acima. Eu acredito que quando a gente imagina uma grande causa para resolver, a gente não consegue, porque parece grandiosa demais. Então a ideia é: mude você e você começa uma grande revolução. Porque se eu fizer e você fizer, a gente começa realmente a parar de chorar e a fazer uma grande transformação no mercado com as nossas marcas pessoais. Eu espero que tenha feito sentido para você. Me deixa seu comentário, por favor, aqui, e eu te espero no próximo episódio. Um forte abraço e até lá!